Sociedade Sulfabril Limitada. Esse foi o nome da empresa fundada em janeiro de 1947 pelo empresário Paulo Fritsch. Sua primeira fábrica foi montada na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Com o passar dos anos, a empresa do ramo têxtil teve um grande crescimento nas vendas e foram várias unidades industriais instaladas na região. Somando as fábricas montadas em Gaspar, Ascurra, Rio do Sul e aqui em Blumenau, a empresa teve mais de 5.000 pontos de trabalho direto. Chegou a ser considerada a segunda maior indústria do ramo têxtil da América Latina e teve seu ápice nas décadas de 70 e 80. Em seu auge, promoveu muitas campanhas publicitárias com atores famosos e patrocinou programas com a maior audiência da época, como o dos Trapalhões. Sulfabril, tem seu jeito, tá com você. Porém, com a abertura do Brasil para o mercado internacional, a Sulfabril entrou em uma crise financeira e decretou falência em 1999. E a Justiça determinou a abertura da sua massa falida. Este é um processo de falência que, como todos sabem, envolve muitas providências durante a sua tramitação. É um processo delicado por compreender um número expressivo de credores, principalmente trabalhistas, somam mais de 2.500 trabalhadores, e teve a decretação da quebra em setembro de 1999. Então, de lá para cá, o processo tramitou observando as exigências processuais, com muitas habilitações de crédito, evidentemente, também muitos recursos, e toda essa marcha processual se desenvolveu até que conseguíssemos publicar o quadro geral de credores. Então, publicado o quadro geral de credores, nós entramos logo depois na fase expropriatória, fase que permitiu que nós designássemos sucessivos leilões, e isso aconteceu de um modo muito concentrado, com muita maior ênfase, ano passado, que desde maio em diante, de maio para cá, nós designamos 7 leilões, um deles com 2 datas, então foram 8 datas de leilões, proporcionando a venda sob diferentes modalidades. Desde o início do processo de falência, o Ministério Público também atua no caso. Na verdade, o Ministério Público, na condição de fiscal da lei, vem acompanhando esse processo desde a decretação da falência, isso lá nos idos de 1999. Quando da decretação foi priorizado a manutenção dos trabalhos por conta dessa questão social. Então o Ministério Público vem acompanhando os trabalhos da empresa até o seu fechamento no ano passado, em dezembro, e sempre com um olhar atento para o objetivo principal, que é o pagamento dos créditos trabalhistas. Atualmente a empresa está sob a administração do economista e professor Celso Mário Zipf, nomeado como síndico da massa falida. Eu, como síndico, que acompanhar esse processo, inclusive o processo judicial de venda do patrimônio, que agora, dia 16, nós teremos uma nova oportunidade de venda, através de propostas feitas por empresas interessadas. Nós, até 20 de dezembro do ano passado, atuamos normalmente com toda a produção, em torno de 600 funcionários. Naquela oportunidade, com a determinação de encerramento das atividades pela juíza doutora Quitéria, nós demitimos quase todos, e ficamos apenas naquela oportunidade com 28 funcionários, e hoje estamos com 13 funcionários mais ou menos, apenas para cuidar do patrimônio e fazer os encerramentos das contas. Até o ano de 2014 foram realizados 7 leilões em 8 datas diferentes, que resultaram na venda das unidades de Rio do Sul e Gaspar. A unidade de Ascurra, que continuava em operação, também foi vendida, e os trabalhadores tiveram vínculo com a Sulfabril até dezembro do ano passado, quando foram contratados pelo arrematante. Essa foi uma experiência realmente muito positiva, né? Sob o prisma jurídico, econômico e social, porque nós conseguimos vender uma unidade que estava em operação, sendo que o arrematante é do próprio ramo, e manteve a empresa em operação, preservando aquela mão de obra. Se nós esperássemos finalizar todas as habilitações, para daí publicarmos um quadro geral de credores único, nós não o teríamos publicado ainda, e daí eu não poderia entrar na fase expropriatória, o que causaria uma demora ainda maior para o processo. Então a estratégia que nós desenvolvemos e vem dando bom resultado foi ter publicado o quadro geral de credores tal como estávamos naquele momento, com os credores que já estavam habilitados, e definir que a partir daquela data, com uma periodicidade estabelecida, faríamos quadro geral complementar, quadro geral de credores complementar. Então hoje nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Temos o quadro principal e 4
quadros depois complementares, onde constam os créditos que foram habilitados depois do principal e que, portanto, passam a somá-lo. Daqui a pouco teremos o quinto e assim nós vamos atualizando gradativamente. Mas para a unidade mãe da Sulfabril aqui em Blumenau, não houveram lances. Por isso, a juíza Quitéria Tamanini Vieira Pérez, da primeira vara civil da comarca aqui de Blumenau, designou para o dia 17 de março a modalidade de venda de acordo com a melhor proposta, que vai permitir aos interessados a arrematação isolada dos bens, de acordo com 9 lotes pré-definidos. Então, depois de tentar essas modalidades tradicionais de leilão, nós pensamos numa maneira diferente que é prevista na própria lei, que trata da melhor proposta. Em que ela é diferente? Na melhor proposta, a pessoa interessada na compra, ela se habilita trazendo a sua proposta, dizendo qual valor ela pretende, ela aceita pagar por esse investimento, de que forma ela aceita fazer esse investimento. Então, é dada uma perspectiva muito mais ampla para que o interessado amolde esta possibilidade de compra às suas condições financeiras, que podem ser às vezes um pouquinho diferentes daquelas que foram previstas no edital, em qualquer edital, como os editais anteriores fizeram, né? Então, por isso, nós estabelecemos o dia 16 de março como a data para que as pessoas tragam as suas propostas de compra, momento em que ela vai dizer, o interessado vai dizer, olha, eu estou me habilitando para o lote 1. Lote 1, por exemplo, é a compra de toda a empresa com marca, com equipamentos, possivelmente para uma retomada da produção, porque, como eu disse, a empresa está equipada, intacta, né? No lote 2, a pessoa diz, não, eu quero me habilitar para este lote que não tenha marca. Eu quero a empresa mãe com todos os maquinários, com todos os imóveis que estão nas imediações, mas eu só não quero a marca. No lote 3, a pessoa diz, não, eu quero só a marca. No lote 4, a pessoa diz, eu quero comprar alguns maquinários, mas são os maquinários previstos no edital. Nós não colocamos ainda todos os maquinários, apenas aqueles de maior valor e, claro, de uma depreciação mais rápida, porque são máquinas normalmente de grande porte, como teares, máquinas de estamparia, de corte, são máquinas importantes para o funcionamento de uma empresa. Só que este lote só vai ser, as propostas só serão abertas se nós não tivermos algum interessado na compra da unidade como um todo. Os demais lotes, 5, 6, 7 e 8, são em relação aos imóveis das imediações, que não comprometem o imóvel principal da empresa mãe, né? E o último lote, que é o lote 9, ele abre uma possibilidade para um investidor de ramo diferente, alguém que eventualmente não queira seguir o ramo têxtil, mas que queira montar um empreendimento comercial ou qualquer outro investimento, né? Porque a localização do imóvel é muito privilegiada, já que está na Rua Itajaí, no acesso a Blumenau, que é uma cidade turística cada vez mais próspera sob esse aspecto. Então, com isso, no lote 9, nós oferecemos aquele imóvel da unidade mãe sem nenhum equipamento, ou seja, apenas o imóvel, sem máquinas e equipamentos, que serão retirados de lá então. As máquinas e equipamentos estão prontos para o funcionamento e com manutenção periódica, caso o novo comprador queira dar continuidade aos trabalhos da malharia. Nós fomos muito felizes no encerramento da atividade, e aqui se diga até com apoio muito grande dos sindicatos dos trabalhadores, porque o fechamento da empresa foi muito fácil, vamos dizer assim, fácil não emocionalmente, mas fácil operacionalmente, pela concordância dos empregados, entendendo a situação. Então, todos eles, ao deixarem o seu posto de trabalho, deixaram as suas máquinas perfeitamente instaladas, perfeitamente lubrificadas, em condições de imediatamente entrar em funcionamento. Só todas desenergizadas, é só ligar novamente a energia, colocar o funcionário, colocar o material e elas estão funcionando. Todos em perfeita condição de funcionamento. A empresa tem uma dívida estimada em 119 milhões, segundo o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau, Gaspar e Indaial, em Santa Catarina. Deste total, 60 milhões se referem a dívidas trabalhistas. O sindicato vem acompanhando desde 99, quando houve a falência, vem acompanhando, vem informando os trabalhadores, vem acompanhando também de perto o judiciário, acompanhando os leilões, que também já aconteceram, alguns com êxito, outros não, e aguardando então agora a venda da Sulfabril. Após acontecer a venda, que é a expectativa de todos os trabalhadores, então a doutora Quitéria, juíza, definirá como vai ser esse pagamento e a data prevista, tudo após essa venda da empresa Sulfabril. Sérgio entrou na empresa em 1986 e, após 27 anos dedicados à Sulfabril, relembra os tempos de glória da malharia catarinense. A Sulfabril, quando eu entrei, o pessoal disse, meu Deus, trabalhando na Sulfabril, era praticamente uma elite, né?
trabalharam na Sulfabril. Então, eu adorei, né, e sempre adoro trabalhar. Eu sempre chamo disso aqui de uma família, né? Infelizmente chegamos nesse ponto, mas a Sulfabril sempre foi uma família, sempre foi uma equipe, né, um time que sempre jogou junto. E eu não me arrependo até hoje, né? E a gente, até hoje estou aqui, né? É triste a gente ver que a Sulfabril já não existe mais, né? Então, e a gente espera que isso aqui seja realmente vendido, né? Que alguém possa tomar conta disso, né? Porque na verdade, faz parte da história de Blumenau, né? Blumenau, Gaspar, Ascurra, Rio do Sul, também tínhamos de Joinville, né? E escritório São Paulo e Rio, né? Que a gente participou também. Então, era uma empresa muito grande, né? Com propagandas divinas, né? Dos Trapalhões, inclusive, que a gente participou. Estávamos aqui na visita do Didi, do Dedé, do Zacarias, do Mussum, né? Então, foi, assim, maravilhoso naquela época, né? Até mesmo a doutora Quitéria, no final da década de 80, fez parte do grupo de colaboradores da malharia. Ela atuava no departamento jurídico da empresa. Essa foi uma experiência marcante, né? Uma experiência que fez com que a Sulfabril fizesse parte da minha história também e que só faz aumentar a responsabilidade em relação a um processo como esse, que por si só já exige tanto comprometimento de todos os profissionais que nele operam, né? Realmente a Sulfabril viveu momentos na história de Blumenau e na história de muitas pessoas que puderam incorporar essa vivência na empresa com características muito construtivas, porque ela desenvolveu um lado social muito importante. Na época em que, inclusive, eu trabalhei lá, como você mencionou, ela, por exemplo, pagava 70% da mensalidade da universidade. E foi assim que muitas pessoas que, como eu, conseguiram se formar num curso superior, tendo vários outros benefícios, como transporte coletivo, e várias ajudas assim, que a empresa proporcionava aos seus trabalhadores. Acredito eu que essa é uma demonstração do benefício social que essa empresa proporcionou à cidade de Blumenau e região, principalmente aos seus trabalhadores, né, e por via indireta a todas as famílias também, e que hoje colhe por parte desta mesma sociedade um respeito tão grande, porque quando nós falamos na Sulfabril, nós percebemos uma aura de otimismo, de desejo que dê certo. As pessoas querem que esse processo tenha um fechamento positivo, com a venda da empresa, quem sabe para que ela volte a entrar em operação e com a satisfação, tanto mais quanto possível, desses trabalhadores que há mais de 15 anos esperam pelo pagamento do crédito respectivo. E é por isso que nós estamos lutando. Os interessados devem enviar suas propostas até o dia 16 de março, às 19 horas. A audiência para a abertura das propostas está marcada para o dia 17 de março, às 14 horas. A unidade mãe da Sulfabril em Blumenau é avaliada em 129,8 milhões de reais. Este é o valor total do imóvel, com todas as máquinas, equipamentos e também a marca. Porém, existe a possibilidade de arrematação isolada. Mais informações acerca das condições dos bens e dos imóveis você encontra no site www.sulfabril.com.br, onde também está disponível o edital de venda.